Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nessa encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. E antes de seguirmos com o Evangelho, faz aquelas coisas do YouTube, por favor, né? Vamos me indicar aqui, por favor, aquele negócio de dar o like, importantíssimo. Da mesma forma também se inscreva no canal. Se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa. O YouTube às vezes retira inscritos, não sabemos o porquê, então vê lá, tá? Outra forma também de nos ajudar e você ajudar ao próximo é compartilhando esse vídeo. Compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Você posta tanta porcaria nesses grupos de WhatsApp, por que não postar um vídeo nosso, tá? Só clicar em compartilhar, já vai aí. Você pode disseminar esse vídeo e aumentar o alcance deste canal, dessa mensagem, tá? Para você agora tem um sininho aí perto do botão de inscrição, mete o dedo nesse sininho, que aí você vai ser notificado de toda a movimentação neste canal. E uma coisa também que dá muito engajamento para o YouTube e faz também o YouTube olhar contra os olhos é um comentário, então utilize com força, tá? Críticas, sugestões, dúvida, o que quiser, escreva lá, fique à vontade, é o nosso canal de comunicação entre nós e vocês. Para você que vai realizar o Evangelho no Lar, antes de iniciar, separa o seu copo ou sua garrafinha, o que você preferir, com água, para que no final a espiritualidade fluidifique, colocando nessa água o que você está precisando aí para ajudar a passar, né, a contornar os obstáculos que estão presentes aí na sua vida. Lembrando que se você mora com alguém, essas pessoas vão participar do Evangelho, ou se você preferir, você pode colocar um copo em específico para cada pessoa, que aí é direcionado o que cada um está precisando para esse momento. E se você está sentindo aí no seu íntimo que alguém está precisando de orações, ou que você quer enviar orações, boas vibrações, você vai fazer da seguinte maneira para ajudar essa pessoa enviando as suas orações. Você vai anotar o nome dela em um papel, ou onde você preferir, né? E junto do nome completo dela, se essa pessoa estiver encarnada, você vai colocar o endereço dela. Se ela estiver hospitalizada, pode ser o endereço do hospital. Agora, se essa pessoa em questão já estiver desencarnado, partido para o plano espiritual, junto do nome completo você vai colocar a data do desencarne, tá? Lembrando que a gente tem que ter fé, né? Para que as nossas orações cheguem aos seus destinos. É isso. É isso. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga aqui que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra essa que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no conforto das mudanças, e que possa nos dar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui ou aí algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Antes de seguirmos com o nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje, ela foi escrita, eu não sei se é a autora ou se foi o Espírito que enviou, tá? Mas aqui não fala. Chama Vera Jakubowski. Vera Jakubowski. Acho que é isso. Vamos lá. Não nascemos para fracassar. Cada um de nós tem sua missão no mundo, de superação, de crescer e de aceitação. Nosso destino é a luz, como seres em evolução. Somos centelhas divinas que se iguala a partículas da criação
perfeita de Deus. Vera Jakubowski. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 17. Nós vamos ler o item 4, lembrando que a gente faz um resumo, tá? Para a leitura não ficar cansativa, especialmente este item, ele é bem extenso. Então a gente faz um resuminho. Quando você tiver uma oportunidade, se você assim preferir, leia, né, o item inteiro para que você tenha um outro ponto de vista, uma melhor compreensão, tá bom? E o título é Os Bons Espíritos. O Espiritismo, bem compreendido e bem sentido, leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é sua própria essência e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Aquele que pode com razão ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Como eu já falei, você já deve ter falado, ou talvez fale ainda, né? Em algum momento eu me denominava católico, aquele negócio de eu sou católico, mas não praticante. No espírito não tem isso aí. Não tem como você ser espírita não praticante. Porque o espiritismo é a prática do bem, a prática da caridade, a prática do amor. Então não vem com essa historinha de falar que você é espírita não praticante. Isso não existe. Se você está com esse pensamento, você está indo pelo caminho errado, tá? O espiritismo, ele não veio... ele não é uma religião nova. Foi criado o espiritismo. Não, a base dele é o cristianismo. Só que o espiritismo, ele veio elucidar dúvidas que talvez não foram respondidas em outras religiões, já que as religiões não foi criada por Deus, foi criada pelo homem, tá? Mas inúmeras perguntas que sempre tivemos e ficava esse questionamento, o porquê disso, o porquê aquilo, e o espiritismo veio simplificar e veio responder todas estas questões. Então, você ser um bom espírita não é só frequentar um centro espírita, você fazer leitura, você assistir o nosso vídeo. Se aquilo que você lê, se aquilo que você escuta, você não pratica, você guarda para você, isso aí não é ser o bom espírita. Isso aí não vai agregar nada a você. Mas por que eu preciso fazer? Para sua evolução. Só assim você vai conseguir evoluir. Mas para mim chegar a um espírito evoluído tá tão longe. Tá, não vou medir para você. Tá, você ainda é um zero à esquerda, igual somos. Só que se você não tomar uma atitude e fazer algo para você melhorar, você não vai ganhar o passe. E não é o passe espírita, não, filho. É o passe para ficar nesse mundo. Porque esse mundo está deixando de ser de provas e expiações. Ele está se tornando um mundo de regeneração. E se você não tiver com esse passe, se você não tiver habilitado, enquadrado naquilo que os espíritos esperam para o mundo de regeneração, você não vai encarnar mais aqui, filho. Você vai encarnar em outro mundo, um mundo primitivo, provavelmente. E aí, se você acha que aqui estava ruim, você vai ver o que é um mundo primitivo. E aí não vai ter que reclamar, porque você teve a chance. Então, comece a mudar, dá tempo, em pequenas atitudes. Você não precisa fazer uma mudança drástica. Em pequenas atitudes. Um navio, se ele no começo da viagem errar 1 grau o leme, no final ele vai parar em um local totalmente diferente. Ele apenas fez uma
modificação. Então, seja um bom espírita praticando, tá? O exemplo não é uma das formas de você mudar alguém. O exemplo é a única forma para você modificar uma outra pessoa. Você mudando, as pessoas no qual você tem convivência vai perceber sua mudança e vai querer saber o que está acontecendo. E aí a deixa para você mostrar o espiritismo, mostrar aquilo que você acredita, aquilo que você está estudando e colocar em prática. Não adianta guardar para você, não adianta você vestir uma camisetinha e ficar assim: estou em reforma íntima, ou um bonezinho I love Allan Kardec. Isso aí não vai te tornar um bom espírita. O que vai tornar você um bom espírita é as suas atitudes, primeiramente com você e depois para com os outros. E outra coisa o espiritismo não é quando a pessoa fala de espiritismo, acho que é aquele teatro. Você vai chegar no centro espírita, você vai ver gente incorporando, vai gente falando língua estranha, vai pessoas tirando demônio de outra pessoa. Ou você vai achar que entrando no centro espírita você vai começar a ouvir vozes, você vai começar a ver coisas, ou você vai começar a escrever livro psicografado, dar palestra. Calma, não é bem assim. O espiritismo tem todos esses artifícios para poder ajudar no entendimento e elucidar melhor. Porque tem pessoas que só falando ou só lendo não entra na cabeça. Ela precisa ter aquela coisa palpável de ver, né? Então o espiritismo tem essa vertente para poder ajudar, mas não é a base. Entre aspas, esse circo todo não é o espiritismo. O espiritismo está aqui. Aqui é o guia. Jesus deixou o guia. É igual o carro. O carro, você está andando com o carro, você acendeu uma luz que você nunca viu, você vai continuar andando? Só se você for burro. Você tem que parar e olhar no guia. O que aquilo pode acarretar para mim? Mesma coisa, sua vida tá ruim, indo por um caminho errado. Opa, acendeu uma luz. Você vai seguir pelo mesmo caminho? Não para. Para agora. Não sabe o que fazer? Tá aqui o guia. Jesus deixou. É só estudar, é só tentar entender. Tá tudo escrito aqui. Ou o Livro dos Espíritos, que tem mais de 700 perguntas aí. Tem todas as perguntas. O porquê que eu nasço com um problema, o porquê disso, o porquê que aquilo, por que eu nasci bonito, por que eu nasci feio, por que eu nasci rico, por que eu nasci pobre, e assim por diante. Tá tudo aqui. É só você querer se tornar esse bom espírita. Não adianta eu querer que a Vânia se torne uma boa espírita se ela não tá afim. Não vai adiantar nada. Eu só vou perder meu tempo, talvez me estressar, e não vai agregar nada. Agora, se ela quer e eu sei um pouquinho para poder ensinar, aí vamos caminhar pela mesma estrada. Então, o bom espírita é, resumidamente, a prática do bem. Ser um bom espírita é aquilo que o Renato comentou, é colocar em prática os ensinamentos que foram nos deixados, as virtudes, as quais a gente tem aí várias ainda para desenvolver, né? O amor, a empatia, a caridade, o companheirismo, a amizade, e deixar as nossas futilidades, que é o que a gente hoje em dia dá grande importância na nossa vida, de lado. Porque de 90% das coisas que a gente corre atrás, pelo menos aí, né, umas 40%, 50% são coisas inúteis que a gente dá importância demais no nosso dia a dia e que não nos tornam bons espíritas. Então que a gente possa, como o Renato comentou, colocar em prática a nossa reforma íntima, mas a reforma íntima de verdade, né? Não aquela que você tenta um dia, não, isso não é pra mim, deixa de lado. Porque se fosse fácil, não se chamaria reforma. Reforma é fácil? Não. Toda reforma dá dor de cabeça, toda reforma, às vezes a gente fica estressado, toda reforma a gente fala, por que eu fui começar?
Então, reforma, ela vai dar trabalho, ela vai te tirar da zona de conforto. Por isso que ela é chamada de reforma íntima. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que querer para que essa reforma íntima ela aconteça. Ela não vai acontecer da noite para o dia. Você dormiu, não tendo empatia, amanhã você acordou a pessoa mais empática do planeta. Não. Ela é um trabalho que é feito dia após dia. De pouquinho em pouquinho você vai trabalhando esse seu lado. Para que você chegue ao final da sua reforma íntima e tenha, pelo menos, melhorado algumas dessas virtudes. Óbvio, a gente não vai conseguir melhorar todas. Mas o bom espírita, ele tem que ter força de vontade, não se perder no meio do caminho. Quando vê uma pessoa perdida, por mais que você esteja ali meio perdido também, mas tente ajudar essa pessoa, né? Com uma palavra amiga, ou simplesmente ouvindo. Isso é ser o bom espírita, você também se colocar no lugar do outro. Porque nós estamos aqui enquanto encarnados para que um possa contribuir com a evolução do outro. Se fosse assim, cada um evolui por si só, precisaria desse convívio que a gente tem, né? Então, nós estamos encarnados para que ocorra uma troca. Alguns mais evoluídos vão ajudar os menos evoluídos e assim a gente vai caminhando, né? Os espíritos vão se transformando, vão tendo a sua reforma íntima, a sua evolução espiritual. Como o Renato comentou, aquele que assim não quer, porque também o espírito tem o seu livre-arbítrio. Assim, aquele que não quer evoluir, que não quer tentar melhorar, que continua perdido aí, né, nos seus defeitos, nas suas falhas, infelizmente, uma hora ou outra vai encarnar em mundos aí inferiores para continuar tentar evoluir. Se ele vai conseguir ou não, vai depender dele, se ele quer, se ele não quer, né, da sua força de vontade. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo aqui, porque graças a Deus nós não estamos mais no mundo primitivo, então quer dizer que a gente já evoluiu um pouquinho, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade para a gente melhorar ainda mais e daqui para frente encarnar, né, cada vez em mundos aí melhores, porque aqui já não é mil maravilhas, mas também não é de todo ruim, porque nós já estivemos muito pior. Mas a gente ainda tem muito para melhorar e cabe, né, que cada um se esforce para que a gente realmente seja digamos assim, uma população de espíritos bem evoluídos. Mas para isso a gente precisa da força de vontade, a gente precisa querer deixar as coisas materiais um pouquinho de lado. A gente precisa das coisas materiais? Precisa, mas a gente não pode dar tanta importância assim. Então a gente deixa elas em terceiro plano, digamos assim, e vamos trabalhar o que realmente importa na encarnação enquanto nós estamos aqui, que é o nosso aprimoramento espiritual, o nosso aprimoramento moral. Tome cuidado com uma palavrinha que atrapalha muito você ser um bom espírita, que é o orgulho. Isso aí, em todo o evangelho, é a coisa mais difícil de a gente se transformar num espírito evoluído, é o orgulho. Então, se policie, tá? E ó, a partir do momento que você começa a frequentar o centro espírita, a estudar, assistir um vídeo nosso ou de outras pessoas aí que vêm através da mídia, da internet, tentar passar um pouco do espiritismo, você vai ser mais cobrado, tá? Porque você vai fazer uma coisa e sabe que aquilo é errado. Quer ver um exemplo? Você fuma, tá? Você sabe que quando você começa a estudar o espiritismo, você sabe que aquilo, o que vai acarretar aquilo? O fumante é um suicídio indireto. A hora que ele desencarnar, ele vai para onde? Provavelmente vai para o Vale dos Suicidas. E você estudando, você sabe que não é legal. Só que mesmo sabendo que não é legal, você acaba de sair do centro e acende cigarro. Então, o espiritismo, quando você começa a entrar nesse mundo, fique ciente, você vai ser mais cobrado. E mais uma coisa, vou contar um segredo. Encosta aqui, bem mais perto, vem. Nós espíritas estamos um passo à frente de quem é católico, evangélico e assim por diante. Um passo à frente não porque nós somos melhores,
Não, é porque a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe o porquê viemos, o porquê estamos aqui, o porquê sofremos, o que vai acontecer quando desencarnar. Então, essa informação que você tem, utilize ao seu favor. Utilize esse passo à frente em relação às outras religiões para se beneficiar, e não se beneficiar em relação ao próximo, mas se beneficiar em relação a você mesmo, a se tornar uma pessoa melhor. Porque você se tornando uma pessoa melhor, você faz aquele mundo que gira em torno de você melhorar. E você melhorando, as pessoas ao redor se melhorando, o planeta em questão o qual você reside enquanto encarnado vai melhorar também. Então é tudo um ciclo vicioso. Depende de você. Francisco de Assis falava: prega o espiritismo. Se não der certo, aí você utiliza palavras. Então cabe a você a modificação. Cabe a você a se tornar um bom espírita, um bom ser humano. E a base para você fazer isso é única, é a prática do bem, sem olhar aqui. Aí vai ter gente que vai falar assim: então não vou me tornar espírita para me livrar da responsabilidade, né? Tipo, eu fumo, mas eu não sabia que o cigarro fazia mal, né? Não, a gente sabe muito bem, todo mundo sabe que fumar, beber, praticar atos ilícitos, roubar, matar, são coisas inadmissíveis em qualquer religião, né? Em qualquer igreja que você vá. E moralmente você sabe que cigarro não faz bem, bebida não faz bem, matar, roubar não vai fazer bem. Então, não ser espírita e praticar essas coisas não vai te livrar da culpa, não vai te livrar de responder por esses atos, assim como nós praticarmos algum deles também. Então, reveja as suas atitudes, reflita sobre os seus comportamentos e tente melhorar uma coisinha aqui, outra ali, o que tiver ao seu alcance. A gente sabe que melhorar tudo, uma hora você vai jogar a toalha, porque não dá. Mas começa devagarinho, uma coisa que seja mais fácil para você melhorar aqui, depois mais pra frente você melhora ali, e assim você vai melhorando uma coisa de cada vez, colocando um tijolinho, subindo um degrauzinho de cada vez. E esse passinho que você pode dar é fazendo o quê? Se inscrevendo nesse canal, se você não se inscreveu, acompanhando o vídeo inteiro, que muitas pessoas não acompanham, deixando o like, todas essas coisas aí, você já vai dando um passo para sua evolução, porque você aqui, você está aprendendo com nós. Não que nós somos perfeitos, longe disso, também somos um zero à esquerda, só que a gente está estudando. Enquanto falamos aqui, nós somos o primeiro ouvinte, e muitas das coisas que a gente fala aqui é problemas que a gente visualiza em nós e tenta passar para você, porque você não é. Mas o caminho é esse, é o estudo junto com a prática, para você se tornar um ser, um espírito mais evoluído, e aí galgar degraus aí nos mundos subsequentes e mais evoluídos, até chegar a hora que você não precisa mais reencarnar, tá certo? Tenha perseverança, que é a palavra-chave para que você possa melhorar enquanto espírito aqui encarnado. É isso? Então tá bom, pessoal, vamos encerrando o nosso evangelho por aqui. Vamos entrar na nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para o momento na sua oração, tá certo? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a deduzir os melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos, que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física,
financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a que esteja aí perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas, para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Só então é isso. Vamos ficando por aqui em mais um Evangelho, tá? Faz as coisas do YouTube se você não fez ainda, tá? Nesse finalzinho. E nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana com amor, alegria, fé e gratidão. Até a próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar. A gente espera vocês. Um grande abraço e um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.